Olá, nono, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Marciene Dantas e hoje nós vamos estudar a genética depois de Mendel. Nessa primeira parte, nós vamos ver um pouco sobre dominância incompleta, ou que também chamamos de ausência de dominância. Vamos falar um pouco sobre a determinação do sexo, a influência do ambiente nas características dos seres vivos e alterações genéticas na espécie humana. Vamos lá? Bom, gente, no capítulo anterior, nós vimos que Mendel explicou como certas características de ervilhas são transmitidas entre as gerações, né? Ele formulou aí as leis da hereditariedade, mesmo sem ter conhecimento de cromossomos, genes e meiose. Seu trabalho foi ignorado aí na época de sua publicação, mas ele foi redescoberto 30 anos depois, né? Em algumas pesquisas. O cientista, por exemplo, Walter Sutton, em estudos com gafanhoto, demonstrou que os cromossomos ocorriam aos pares e sua distribuição na formação dos gametas coincidia com os fatores de Mendel, né, que Mendel tinha descrito lá atrás. Theodor Boveri, em estudos com gametas de ouriço do mar, percebeu a presença de cromossomos era necessária para que o desenvolvimento do embrião acontecesse, tá bom? Mas quem identificou os genes e os associou aos fatores de Mendel foi o geneticista Thomas Ruth Morgan, né? Thomas e sua equipe de estudantes estudou aí a transmissão dos caracteres em drosófilas, que é a Drosophila melanogaster, que são aquelas mosquinhas, conhecidas mosquinhas da banana. Ele e sua equipe escolheu essa espécie porque é um inseto pequeno, fácil de alimentar e criar em laboratório. A fêmea produz aí centenas de descendentes, possui apenas 4 tipos de cromossomos, ou seja, a célula somática dessa espécie possui 2N igual a 4. E aí os gametas, consequentemente, só vão ter 2 cromossomos, né, de cada par de homólogos. E as características, a espécie apresenta características físicas fáceis de observar, como a cor dos olhos e o tipo de asa, tá bom? Bom, gente, olha, às vezes nos cruzamentos das drosófilas é possível notar o nascimento de descendentes com características novas, né? Isso aí acontece porque fatores ambientais como radiação solar podem causar alterações no material genético de um indivíduo. Essas alterações são conhecidas como mutações, tá? E quando ocorrem nas células que geram os gametas, nas células germinativas, elas podem ser transferidas para as gerações seguintes, produzindo indivíduos chamados de mutantes. E aí alguns mutantes vão apresentar aí asas muito reduzidas, que a gente chama de asas vestigiais, apresentam a cor ou o formato dos olhos diferentes da condição normal, tá? Então são os mutantes, né, dessa espécie. E aqui eu trouxe para vocês algumas atividades resolvidas com relação a fatos que acontecem justamente com as drosófilas. Então vamos ver aqui nessa questão 1 aqui. Ao cruzar drosófilas mutantes com asas vestigiais, um pesquisador percebeu que essa característica é transmitida aos descendentes e é recessiva em relação à asa normal, ou seja, os indivíduos que apresentam as asas vestigiais, né, apresentam característica recessiva. Essa é uma característica recessiva em relação àqueles que apresentam a asa normal. Supondo que essa herança ocorra de forma semelhante ao que observamos na herança da cor das ervilhas de Mendel, determine a proporção esperada no cruzamento representado na figura. Então aqui a gente tem um esquema de cruzamento entre drosófila macho, de asa vestigial, e aí por ser uma asa vestigial, né, asa reduzida, é uma característica recessiva, e aí vai apresentar o par de genes Vzinho. Utilizou a letra V justamente por vestigial, entendeu? Então, é a letra inicial da característica recessiva, então usou aqui o Vzinho.
tá? Então, cruzou esse macho de asa vestigial com a fêmea, né, Drosófila fêmea, com asas normais e heterozigota. Então, aqui a gente tem Vzão, Vzinho. Então, macho, Vzinho, Vzinho e a fêmea, Vzão, Vzinho. Então, aqui nós temos a resolução. Bom, nós sabemos que, né, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Como os cromossomos homólogos são justamente aqueles cromossomos que ocorrem aos pares, são semelhantes e carregam os genes para as mesmas características. Né? Lembrando que as características dos seres vivos são definidas por pares de genes, né? Genes alelos que estão ali na mesma posição, no mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos, tá? Então, se ocorre separação dos cromossomos, consequentemente ocorre a separação dos genes alelos na formação dos gametas. Então, o macho que apresenta a asa vestigial, que é uma característica recessiva, só vai ter gametas carregando Vzinho, né? O macho é Vzinho, Vzinho, então seus gametas só vão carregar Vzinho. A fêmea, que ela apresenta a asa normal, ela é heterozigótica, não é isso? Então, ela vai apresentar Vzão, Vzinho. Então, vai ter gametas carregando Vzão e outros gametas carregando Vzinho. Então, aqui eu tenho Vzão, Vzinho. Qual a proporção, né, dos descendentes? Então, se o Vzinho fecunda Vzão, então, genótipo Vzão, Vzinho. Então, asa normal. Se aqui esse gameta Vzinho fecunda Vzão, Vzão, Vzinho, também é asa normal. Se o gameta que carrega Vzinho fecunda Vzinho, então Vzinho, Vzinho, asa vestigial, característica recessiva. Se aqui esse gameta que carrega Vzinho fecunda Vzinho, então Vzinho, Vzinho, também é asas vestigiais, não é isso? Então, observando aqui a proporção, temos 50% dos indivíduos com asas né, asas normais, e 50% com os indivíduos com asas vestigiais, tá bom? Então, aqui nós temos as proporções. Em outro caso, ao cruzar duas moscas com o corpo castanho, um pesquisador percebeu que eram gerados descendentes com o corpo castanho e alguns com o corpo preto, sendo esta uma característica recessiva. Então, a característica recessiva aí é o corpo preto, tá? Determine a proporção genotípica esperada no cruzamento representado na figura. Então, aqui, novamente, um esquema de cruzamento entre drosófilas de corpo castanho, ambas heterozigóticas, né? Então, aqui vai ter Pzão, Pzinho para o macho e a fêmea também Pzão, Pzinho. Por que a letra P, professora? Bom, porque a característica recessiva é o preto, o corpo preto. Então, pegou-se aí novamente a inicial da característica recessiva, que é o P, tá bom? Então, o macho é heterozigoto e a fêmea também é heterozigoto. Na resolução, novamente, teremos aí separação dos cromossomos homólogos, consequentemente separação dos genes alelos na formação dos gametas. O macho apresenta corpo castanho e é heterozigoto, então vamos ter gametas aí carregando Vzão e gametas carregando Vzinho. A fêmea também é heterozigótica, gametas carregando Vzão e gametas carregando Vzinho. Então, se ocorre a fecundação de Vzão com Vzão, teremos aqui Vzão, Vzão. Então, indivíduo de corpo castanho, não é isso? Homozigoto. Se o Vzinho fecunda o Vzão, Vzão, Vzinho, também de corpo castanho, heterozigoto. Se aqui o gameta Vzão fecunda Vzinho, Vzão, Vzinho, né? O dominante vem na frente, tá? Lembrando. Então, Vzão, Vzinho, corpo castanho, heterozigoto. E aqui, se o Vzinho fecunda Vzinho, tem-se Vzinho, Vzinho, corpo preto. Então, a proporção fenotípica, que é aquela que se vê, né, em relação a essa característica, a cor do corpo, tem-se 3/4 de corpo castanho e 1/4 de corpo preto. Ou 75% dos descendentes, né, de corpo castanho e 25% de corpo preto. Já a proporção genotípica, que é o que se pede na questão, tem-se 25%
Vzão, Vzão, corpo castanho, 50% Vzão, Vzinho, corpo castanho e 25% Vzinho, Vzinho, corpo preto. Então, tudo muito bem parecido com o que foi apresentado lá por Mendel, não é? Com relação às características das ervilhas, não é? Agora vamos para os padrões de herança que não foram estudados por Mendel. Um desses é justamente a dominância incompleta, ou que nós chamamos de ausência de dominância. Esse fato aqui, essa característica, ela foi estudada em planta maravilha, chamada de Mirabilis jalapa, em que flores vermelhas cruzadas com flores brancas dessa espécie gerou aí na geração F1 indivíduos com flores cor-de-rosa. Interessante, ou seja, não houve aí uma dominância de flores brancas sobre flores vermelhas ou de flores vermelhas sobre flores brancas. Houve aí uma ausência de dominância, né? Então, o que é que acontece na verdade? Os indivíduos que apresentam aí os alelos diferentes, que são heterozigóticos, né? O heterozigoto, eles definem, na verdade, um fenótipo intermediário. Então, os indivíduos homozigotos apresentam as características já permanentes, né? No caso aqui das flores vermelha e branca, eles são aí homozigotos. Já o heterozigoto define um fenótipo intermediário, tá ok? Então, aqui no caso da dominância incompleta, os genes alélos são representados por letras com índices. Como assim? Ocorre aqui, no caso da flor vermelha, por exemplo, tem o CVzão, CVzão, tá? Onde C de cor e o V de vermelho, tá bom? Na flor branca, tem o CBzão, CBzão, né? Onde o C é de cor e o B é de branco. E na flor cor-de-rosa tem o CVzão e o CBzão, né? Então, a gente pode simplificar tudo isso aqui por Vzão, Vzão, Bzão, Bzão e Vzão, Bzão. Onde Vzão, Vzão são flores vermelhas, aqui Bzão, Bzão, flores brancas. E aqui onde ocorrem os alelos diferentes, né? Onde eles são heterozigotos, apresenta justamente o fenótipo intermediário, que no caso é cor-de-rosa, tá? Então, vamos ver como fica nesse esquema aqui de dominância incompleta. Então, na geração parental, que é a geração P, a flor branca, Bzão, Bzão, cruzada com a flor vermelha, Vzão, Vzão, dá aí origem à geração F1, que é a primeira geração de filhos. Todos os indivíduos Bzão, Vzão, ou Vzão, Bzão, porque não tem dominância, então, né, a dominância é incompleta, tanto faz quem vem na frente ou quem vem depois, tá bom? Então, aqui todos os descendentes, né, nasceram na cor rosa, porque apresentou aqui um gene de um e o gene de outro, não é? E aqui veio na geração F1 o indivíduo com fenótipo intermediário. Quando ocorreu aí a autopolinização, né, teve-se aqui a geração F2, que é a segunda geração de filhos, em que 25% dos descendentes apresentaram flores brancas, 50% dos descendentes apresentaram aqui flores rosa, cor de rosa, e 25% flor vermelha, tá bom? Aqui nós temos um outro esquema que mostra isso de uma forma mais simplificada, tá? A flor vermelha apresenta o genótipo Vzão, Vzão e os gametas vão carregar sempre o gene Vzão. Aqui a flor branca apresenta o genótipo Bzão, Bzão e os gametas vão carregar sempre o gene Bzão. Então, quando ocorre a fecundação, o cruzamento dessas plantas, vai ter aí na geração F1 todos Vzão, Bzão, tá? E aí, quando ocorre a autopolinização, os gametas, né, vão carregar, no caso, os gametas masculinos, Vzão e Bzão.
E os gametas femininos, alguns vão carregar vesão e outros vesão. Com a fecundação, tem-se aqui vesão, vesão, a flor vermelha, vesão, vesão, flor cor-de-rosa, vesão, vesão, flor cor-de-rosa, que é a ausência de dominância, e o besão, besão, a flor branca. Então, neste caso aí, não há uma dominância, há uma ausência de dominância em que o heterozigoto vai apresentar aí um fenótipo intermediário. Era o que a gente, na verdade, esperava lá atrás, né, no experimento de Mendel. Né? Mas ali há uma dominância e uma recessividade. Aqui não, tá? Há uma ausência de dominância ou uma dominância incompleta. Quanto à determinação do sexo, bom, gente, nós sabemos que os cromossomos sexuais são justamente os responsáveis por determinar o sexo biológico do indivíduo, tá? Então, analisando este cariótipo aqui, que é um cariótipo da espécie humana, que apresenta 23 pares de cromossomos, dos quais 22 pares são cromossomos autossômicos, ou seja, que definem as características da espécie, e um par é de cromossomo sexual. Neste caso aqui, deste primeiro cariótipo, os cromossomos desse par de cromossomo sexual são diferentes, tá bom? Representados aqui por X e Y. Então, define o sexo masculino. Já esse outro cariótipo aqui, também da espécie humana, apresenta no par de cromossomo sexual, cromossomos iguais, representados aqui por XX, definindo o sexo feminino. Então, aqui nós temos, no caso da mulher, né? Ela é XX. Então, os seus gametas vão carregar sempre o cromossomo X. Então, tá aqui, né? Sempre os cromossomos X. No caso do homem, como os cromossomos são diferentes, seus gametas vão carregar ou X ou Y. Então, está aqui, no caso do homem, X e Y. Então, se o espermatozoide que carrega o cromossomo X fecundar, aí vai originar XX, organismo de sexo feminino. Se o espermatozoide que carrega o cromossomo Y fecundar, vai originar aí XY, organismo do sexo masculino. Então, na verdade, há 50% de chance do indivíduo nascer do sexo masculino e 50% de chance do indivíduo nascer do sexo feminino. É tipo cara ou coroa, não é? Ou o indivíduo, biologicamente, o indivíduo ou vai nascer do sexo masculino ou vai nascer do sexo feminino. Antigamente, acreditavam, inclusive, os homens massacravam as mulheres, né? Quando as mulheres não geravam filhos homens, né? E eles queriam muito filhos homens, né? Massacravam as mulheres porque diziam que as mulheres eram as culpadas por não gerarem filhos homens, né? E hoje a gente sabe que, na verdade, quem define o sexo não é a mulher, né? Quem define o sexo é o homem, porque os gametas dele, né, é quem vai definir. Se for um gameta X, vai ser uma mulher. Se for um gameta Y, vai ser aí um indivíduo do sexo masculino, tá bom? Bom, gente, os genes e o ambiente, né? Os genes, nós sabemos que os genes influenciam muitas características. Além do fator genético, hoje sabemos que fatores ambientais também têm forte influência sobre como nós, né, nos desenvolvemos. Um exemplo desses fatores é a alimentação, a exposição aos raios solares, ok? Quando um caráter está presente já no nascimento, né, independente aí da sua causa, seja genética ou ambiental, esse caráter é considerado congênito, né? Um exemplo que eu coloquei aqui pra gente foi a surdez, tá? A surdez pode ser ocasionada aí por alterações em um gene ou né, por um fator externo, como por exemplo o vírus da rubéola. As mulheres quando estão grávidas, né, há um grande risco aí, se ela já não tiver tido a virose, que é a rubéola, né, ela pode ser infectada por esse vírus
E aí, esse vírus vai justamente infectar o embrião também e pode provocar a surdez congênita na criança. Não só a surdez, como pode também ocasionar cegueira, tá bom? O efeito também de um gene pode ser modificado pelo ambiente, tá? Coloquei aqui como exemplo pessoas que têm tendência genética para a obesidade. Se uma pessoa tem tendência genética para a obesidade, ela pode controlar isso através da alimentação, que é um fator ambiental. Alterações genéticas na espécie humana. Vimos que os genes, em interação com o ambiente, são responsáveis pelo nosso desenvolvimento e por nossas características. Até aí tudo bem, não é isso? Nos seres humanos, por exemplo, alterações nos genes podem resultar em problemas de saúde quando afetam a produção de algumas substâncias, como as enzimas. Ok? As enzimas, gente, são substâncias que atuam nas reações químicas. Sem as enzimas, essas reações químicas não ocorreriam, tá bom? Então, eu trouxe como exemplo aqui as pessoas com fenilcetonúria, né? Pessoas com esse problema aqui não conseguem utilizar adequadamente o aminoácido fenilalanina. Esse aminoácido, quando ele se acumula no organismo, causa lesões no cérebro. Essas e outras alterações genéticas são muitas vezes diagnosticadas por meio de exames simples, como o teste do pezinho, que é realizado ali nos primeiros dias de vida do bebê. Né? É um exame obrigatório por lei e realizado gratuitamente nos serviços públicos de saúde, tá? Então, além da fenilcetonúria, outras alterações podem ser detectadas neste exame, então é super importante. Alterações cromossômicas, né? As alterações cromossômicas, elas podem ser estruturais, quando acontecem aí no cromossomo inteiro ou em parte dos cromossomos, né, do cromossomo, ou pode ser também uma alteração cromossômica numérica. Como assim? Quando os gametas carregam cromossomos a mais ou a menos, né? Isso aí acontece com a repartição desigual do material genético durante lá a meiose, né? Meiose a gente sabe que é um tipo de divisão celular que ocorre na formação dos gametas. Então, um exemplo de alteração cromossômica numérica é a síndrome de Down, em que o indivíduo, ao invés de ter 46 cromossomos, ele apresenta 47 cromossomos, tá? Por quê? Porque, na verdade, ele apresenta uma trissomia no par de cromossomos 21. O que é uma trissomia? A presença de 3 cromossomos, onde era para haver apenas 2, não é? Então, aqui eu coloquei a representação, né, do cariótipo do indivíduo, em que ele apresenta 47 cromossomos, e aqui é do sexo feminino, e aqui do sexo masculino. Então, quais são as características físicas, né, da síndrome de Down? Geralmente, quando a gente vê uma pessoa com síndrome de Down, a gente já reconhece, né, porque existem características que são determinantes. Por exemplo, a altura abaixo da média, orelhas com implantação baixa, pescoço grosso, mãos curtas e largas, né? E é uma síndrome que provoca, em diferentes graus, deficiência intelectual, problemas cardíacos, alta predisposição a infecções, né? Ou seja, acima do que as pessoas que não têm a síndrome apresentam, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora aos exercícios. Um beijo para todos e até mais.